Olá! Saudações a todos vocês, pregadores e pregadoras de excelência! E como sempre é um prazer muito grande e um tempo mais do que especial poder estarmos aqui em conexão, interação e relacionamento, principalmente para o nosso crescimento ministerial e pessoal. Prazer, aqui é o vosso irmão em Cristo, Rodrigo Alex, e eu estou passando aqui para lhe formular um convite mais do que nobre. É isso aí, eu quero lhe convidar para a partir de agora ofertar carinhosamente alguns minutos da sua atenção, porque nós estaremos apresentando um encontro, abordando um assunto magnífico para todos aqueles e aquelas que necessitam, precisam e desejam evoluir o seu relacionamento com as Escrituras Sagradas. A partir de agora, fique conosco e vamos crescer juntos no reino do nosso Deus. E sem demais delongas, eu já gostaria de apresentar qual assunto, qual tema que nós estaremos abordando neste nobre encontro. Eu quero lhe convidar para tratar a questão da interpretação bíblica. Eu quero lhe convidar a melhorar, a aprimorar e enfatizar o seu relacionamento com a interpretação bíblica. Todo ser humano que abre a Escritura Sagrada, automaticamente ele vai se deparar e se sujeitar à questão da interpretação bíblica. Nenhum de nós que assumimos a responsabilidade da pregação, principalmente visando a qualidade, conseguiremos escapar de uma necessidade profunda de melhorar o nosso relacionamento com a interpretação bíblica, sequenciando o nosso encontro mais do que especial sobre interpretação bíblica. E já entrando na introdução da nossa aula de hoje, eu gostaria de lhe convidar: corra, pegue caderno, caneta, o seu bloco de anotações, o tablet, o iPad, interaja, rabisque, retenha tudo aquilo que você vai aprender e absorver neste momento. Eu também quero lhe fazer um convite mais do que especial. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, você que ainda não deu like, não compartilhou, faça isso por gentileza. Compartilhe, reenvie a outras pessoas para suprir a necessidade da melhoria da interpretação bíblica, formando pregadores e pregadoras de excelência como cada um de vocês. E vamos lá, se tratando agora exclusivamente, sem perca de tempo, sobre a interpretação bíblica. Teologicamente falando, o tratado, a ideia, o assunto, a disciplina que se dá quando falamos sobre a interpretação das Escrituras Sagradas se chama hermenêutica. Possa ser que a maioria dos senhores e das senhoras, por intermédio de alguma lição, ensinamento ou docência, já se deparou com este termo chamado hermenêutica. Hermenêutica nada mais é que o tratado, a ciência, o assunto da interpretação das Escrituras Sagradas. E da onde surgiu a ideia da hermenêutica? Olha que interessante, queridos. Ainda no mundo antigo, em Roma, foi construído um grande monumento, um grande templo chamado Panteão. E por que Panteão? O seu próprio nome já explica isso. Pan vem do vocábulo grego todos ou tudo. Theon vem do vocábulo grego theos, que significa Deus. Logo, somando os dois, todos os deuses. O panteão foi construído para cultuar, se sujeitar a todos os deuses daquela época no mundo antigo. Sendo assim, os seus súditos que invocavam as tais divindades naquela época tinham dificuldade para compreender, esclarecer os assuntos
que as divindades forneciam e repassavam para os seus súditos e mortais. E naquela época eles chamavam um grande sábio por nome de Hermes. E Hermes ficava incumbido, responsável de traduzir, esclarecer e interpretar os assuntos que a divindade repassava para os mortais. E de lá para cá surgiu a ideia da hermenêutica, baseando-se nessa história do mundo antigo. Hermenêutica é o tratado, a ideia da interpretação bíblica. Ladies and gentlemen, agora eu gostaria de pontuar e apresentar 5 lições para que todos nós venhamos desenvolver, evoluir e melhorar a nossa interpretação bíblica. Mas antes de pontuar e apontar a primeira lição, eu gostaria de deixar um pensamento para todos nós aqui. Eu quero deixar bem claro, pregadores e pregadoras de excelência, que a Bíblia, que é a Escritura Sagrada, a nossa regra de fé, a nossa bússola de vida, ela não foi feita apenas para nos informar, mas principalmente para nos transformar. Nunca se esqueça disso. Porém, agora eu gostaria de entrar na primeira lição que eu gostaria de deixar aqui para você pensar e aplicar todas as vezes que você abrir a Escritura Sagrada e ter a necessidade de uma melhor interpretação bíblica. A primeira lição trata-se da seguinte questão: ler e reler o texto várias vezes. A Bíblia Sagrada, sendo um livro escrito por homens, porém inspirado por Deus, também necessita que você venha ler e reler várias e inúmeras vezes o texto. Porque com certeza aquilo que você não observou na primeira leitura, você vai conseguir observar ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta leitura. Quando você lê e relê o texto, isso te traz segurança, amplia o seu controle dos pormenores da interpretação. Atenção, pregadores e pregadoras de excelência, nunca se esqueça de ler e reler quantas vezes for necessário e possível o mesmo texto para você pegar, captar os detalhes e os pormenores. Meus amados e amadas, sejam bem-vindos à nossa segunda lição da nossa disciplina, do nosso assunto e do nosso encontro de interpretação bíblica. Todo pregador e toda pregadora que se zela, todo pregador e toda pregadora que almeja a excelência da interpretação bíblica, precisa cravar na sua jornada essa segunda lição. E eu gostaria de deixar aqui como segunda lição para todos vocês a seguinte questão: analise o contexto anterior e posterior. Jamais fique isolado, preso ou atento somente àquele versículo que aparentemente se tornou interessante para você. É necessário ler o que vem antes, durante e depois, para que você venha crescer na compreensão necessária de todo o cenário, de todo o assunto que está sendo abordado. E com isso você evita uma interpretação equivocada, te resguarde muito de cometer grandes erros em uma interpretação bíblica, pois assim você evita o erro de afirmar assuntos que não pertenceram ao contexto, ou seja, aquele conteúdo que antecedeu ao versículo que você separou. E até mesmo você evita o erro de afirmar aquilo que está por vir após o texto que você leu. É fato que um versículo pode nos levar a ficar anos meditando nele.
Isso é um grande fato, é uma grande verdade. Porém, ele só fará sentido sendo construído da forma correta. Leia todas as porções. Por exemplo, é como se você pegasse um livro secular e abrisse ele no meio, ou abrisse ele um pouco antes do encerramento. Fatalmente você não conseguiria compreender todos os acontecimentos e ficaria pontos de interrogação na sua trajetória na leitura daquele livro. Porém, não se esqueçam, pregadores e pregadoras de excelência, texto sem contexto se torna pretexto para ferir o texto. Por exemplo, pregadores e pregadoras de excelência, eu poderia citar aqui um grande modelo de texto sem contexto avaliado. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, onde o texto diz: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O apóstolo Paulo está utilizando estas palavras para conscientizar, acalmar e apacentar a alma de um carcereiro. Quando Paulo diz que seria salvo ele e a casa dele, Paulo não está tratando de salvação eterna, não é soteriologia, não é um termo salvítico para morada eterna, mas Paulo está utilizando um respaldo da legislação romana daquela época, ou seja, quando um preso fugisse na tutela do carcereiro, o carcereiro pagaria com a vida pela evasão deste preso, deste réu. Sendo assim, se fugisse 2 ou 3 pessoas, isso iria refletir na penitência para a sua família. O carcereiro olha para a penitenciária, para a prisão toda aberta, ficando tenebroso em si, pensando que todos iriam fugir. Então, quando Paulo aborda ele e diz assim: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, ele está dizendo: fique em paz, carcereiro, não irá morrer nem você e nem a sua família pelo decreto de César, a casa de Roma, porque ninguém fugiu, todos estão aqui. Pense nisso. Se tratando da nossa terceira lição especial para esse momento sobre interpretação bíblica, para que você venha melhorar e evoluir do seu relacionamento com a interpretação bíblica. A terceira lição que eu gostaria de pontuar aqui é a seguinte lição: nunca se esqueça de analisar a leitura em sua origem de escritura. Meus amados, todas as vezes que você for fazer uma leitura e após isso se sujeitar a uma interpretação bíblica, nunca se esqueça que a Bíblia Sagrada é um livro antigo. Por exemplo, entre nós e o Novo Testamento tem no mínimo 2000 anos. Entre nós e o Antigo Testamento tem no mínimo 4000 anos. Então, todo o texto, seja na primeira peça, na dispensação do Antigo Testamento, ou na segunda peça, na dispensação do Novo Testamento, é necessário você colocar a lente daquela época para se sujeitar à cultura, usos e costumes, legislação, cerimônias, sacerdócio, a todo tipo de princípio que foi desenvolvido e lançado para o mundo daquela época, para o povo daquela época, para a regra daquela época, para as cerimônias daquela época. Então jamais você pode querer ter uma interpretação saudável bíblica utilizando a lente dos dias de hoje, querendo interpretar, compreender e aceitar os valores que foram impostos na dispensação daquela época. Se tratando ainda da nossa terceira lição,
abordando a ideia fundamental para uma saudável interpretação bíblica, a dizer que nunca devemos se esquecer de analisar a leitura em sua origem de escritura. Eu gostaria de deixar aqui 2 modelos de exemplos para vocês compreenderem um pouco melhor a nossa terceira lição. Relato evangelístico de Mateus, capítulo 20, versículo de número 16, a dizer que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quantas foram as vezes que você observou, ouviu, ou até mesmo foi abordado em uma reunião religiosa, em um culto, alguém interpretando esse texto em um trabalho de campanha, dizendo que aqueles que estivessem no final da fila passariam a ficar no início. E na maioria das vezes, Deus poderia fazer com que aqueles que estivessem no início passariam a estar no fim. Agora pense comigo, no meio de uma multidão, quem vai ser o primeiro, se nós pensarmos assim? Quem vai ter direito de chegar primeiro, se nós pensarmos assim? Uma vez que existe uma multidão confessando a sua fé, desenvolvendo a sua fé e crendo em princípios das Escrituras Sagradas. Quando Jesus utilizou no relato evangelístico de Mateus, capítulo 20, versículo 16, esta aplicação, ele estava se referindo à ideia de judeus e gentios, gentios e judeus. Jesus estava falando sobre salvação. Ele estava alertando ao público judaizante a seguinte lição: vocês foram os primeiros na fé. Vocês são exclusivos da linhagem de Abraão. Vocês tiveram o privilégio de serem os filhos por herança na primeira gestão. E por vocês não valorizarem, os gentios podem herdar a salvação antes de vocês. Até que vocês venham se conscientizar dos princípios do reino do nosso Deus. Era essa lição que Jesus estava apregoando naquele momento. Se tratando de um outro exemplo, ainda apresentando a terceira lição para nossa saudável interpretação bíblica acerca de nunca dever se esquecer de analisar a leitura em sua origem de escritura, eu gostaria de sugerir o texto do relato evangelístico de João, capítulo 8, versículo 12, quando Cristo vai dizer que Ele é a luz do mundo. E por que é que Jesus naquele momento fez questão de lembrar e de dizer que Ele seria a luz do mundo? Devemos respeitar o que está sendo tratado na terceira lição. Devemos se sujeitar à cultura daquela época, usos e costumes daquela época, o folclore daquela época, a história daquela época. Jesus está declarando que Ele é a luz do mundo porque os judeus estavam congratulando e festejando uma festa hebraica que se chama Hag Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. E todo judeu que se apresentava e participava celebrando a festa dos tabernáculos, um dos rituais era acender tochas e erguer ao alto, trazendo à memória a coluna de fogo que o Senhor utilizou para direcionar o povo em sua trajetória ao longo do deserto. Ou seja, Jesus está utilizando um termo respaldado em uma festa da cultura desenvolvida daquela época. Fala a verdade, quem dentre nós nunca, dentro de um culto, de um ponto de pregação, de um momento onde a escritura foi aberta e o pregador e a pregadora começou a dissertar, a pregar, a apresentar o seu sermão, e você, em dado momento, percebeu que o texto estava totalmente fora de contexto, que o texto estava afirmando e declarando coisas, ideias, achismos e conceitos que fugiam e ficavam quase a um abismo
do que literalmente a Escritura queria ensinar dentro da cultura, da interpretação, usos e costumes daquela época. E quando você foge, fere, quando você de alguma forma machuca o cenário textual, pode ter certeza de algo. Sempre vai ter um ouvinte atento, percebendo que você está fugindo e muito de uma interpretação saudável e necessária. Sejam bem-vindos à nossa quarta lição do nosso encontro e momento de interpretação bíblica. E a quarta lição é um conselho pessoal para todo pregador, pregadora de excelência e para todo leitor da Escritura Sagrada que almeja uma interpretação saudável. Querido, saiba disso. A Bíblia, ela não responde questões e perguntas que ela não levantou. A Bíblia não é um livro que traz o conceito da necessidade de ficar respondendo ou suprindo a necessidade de ideias e perguntas que a própria Bíblia Sagrada não levantou, não elaborou e não desenvolveu. A Bíblia, ela não foi feita para concordar conosco, mas a Bíblia foi feita para nós concordarmos com ela. Então, todo pregador e pregadora de excelência jamais pode se sujeitar a uma leitura e uma interpretação bíblica desejando encontrar todas as respostas para suas questões, conceitos, ideias. Na dúvida, concorde com a Bíblia e não espere que a Bíblia venha concordar com você. Eu me lembro de Melech David, o rei Davi. E na estrofe apresentada do Salmo de número 119, categoricamente o rei Davi vai dizer bem assim: guardei a tua palavra em meu coração para que eu não viesse pecar contra ti. E o verbo hebraico para guardar é esconder com profundidade. Ou seja, queridos, Davi estava dizendo: eu vou esconder a sua palavra em um esconderijo tão profundo, a ponto de eu não achar mais quando eu procurar, pois só assim eu saberei que a sua palavra nunca mais sairá das entranhas da minha alma e de dentro do meu coração. Parabéns a todos vocês, pregadores e pregadoras de excelência. Muito obrigado pelo empenho, pela dedicação, pelo esforço de chegar até aqui, pois agora nós estamos abordando a quinta e última lição para este nosso encontro e esta nossa abordagem sobre a nossa melhoria e a nossa saúde da interpretação bíblica. E qual seria a quinta e última lição que eu gostaria de apresentar e ofertar até você? Trata-se do seguinte assunto: compartilhe o conteúdo lido e interpretado com pessoas que fazem parte da educação teológica. Procure construir relacionamentos com educadores teológicos. Procure se aproximar de docentes na área da educação bíblica e das escrituras sagradas, para que com um senso de necessidade e humildade, quando você estudar, rabiscar, anotar, esboçar conteúdos do seu sermão mediante a interpretação bíblica que você desenvolveu, comente com eles, mostre a eles, apresente a eles, porque possa ser que eles vão identificar alguns erros teológicos e de interpretação, e com isso eles vão te prevenir de se expor a erros e até mesmo de ser questionados, enfrentados e constrangidos no momento da sua apresentação
e pregação. Procure construir acessos a grandes mestres, ensinadores, pessoas que se dedicam exclusivamente aos pormenores da interpretação bíblica. Por exemplo, você está estudando um texto do Novo Testamento, da dispensação da segunda peça, a Nova Aliança, e você descobre algo que, segundo você, é algo único. Será que dentre 2000 anos você é a única pessoa que enxergou aquilo no texto? Será que dentre 2000 anos de investigação, pesquisa, imersão bíblica de grandes intérpretes da Escritura Sagrada, só você enxergou aquilo? Então, com prevenção, apresente esse conteúdo para que você evite, com cautela, constrangimento na hora da sua apresentação. Que Deus lhe abençoe poderosamente. E não se esqueça, a Bíblia é um oceano. Imerge nela, mergulha nela, porque ela nunca vai esgotar de lhe fornecer informações para sua construção ministerial e pessoal. Ei, você mesmo, você que ainda não conhece o nosso grupo ou ainda não faz parte do nosso grupo do curso Pregando com Qualidade, se eu fosse você, migrava para lá agora. Eu quero lhe desafiar a vir conosco. Acesse o link que está aqui embaixo, porque já eu estarei passando lá para deixar um aviso espetacular de ganho e de acréscimo para todos vocês. Não perca, corra para lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.